Desejo que vocês estejam bem. Vou fazer uma tiragem diferente agora. Vou deixar que a espiritualidade comunique conosco. Vou só direcionar, fazer uma coragem. Pedir licença aos nossos anjos da guarda, os nossos protetores espirituais, guias, mentores. Eu sempre falo vários, porque pode ser que você nem se identifique com nenhum deles, mas conecte-se com você, com o divino que há em você. Pé no chão, respira fundo, sinta o seu corpo. Procure trabalhar sempre essa intimidade com o seu corpo. E eu vou seguir aqui o que a espiritualidade pedir, tá? E vamos ver o que querem nos falar. Agradeço imensamente a presença de todos vocês. Grata pelos inscritos. Curtam, compartilhem se fizer sentido para você. Se não fizer sentido, não tem problema. Pode fazer sentido para uma pessoa. Lembre que é uma egrégora. Nem tudo vai ressoar com você. Não tente encaixar aquilo que não diz respeito a você. E às vezes você nem está nessa energia ainda. Alguns podem estar passando pela energia, outros ainda vão pegar essa energia mais à frente. E às vezes não vai ressoar em nenhum momento. E tá tudo bem. Vamos lá? Tô tirando. Vou seguir aqui, vou tirar uma cartinha desse. A mensagem que vem para nós. É a palavra da nossa criança, tá? Verdade. É uma coisa que o homem usa para dizer que os outros estão errados. Ela é parecida com a lua, que tem um monte de caras diferentes. Quando a verdade é verdadeira mesmo, todo mundo concorda com ela. Abra mão das falsas verdades. Cada um tem a sua própria verdade, né? Aquilo que é verdade para mim pode não ser verdade para o outro. Aquilo que soa de uma maneira muito tranquila para mim e que às vezes eu levanto uma bandeira como se fosse uma verdade absoluta, não é. Talvez em algum momento seja para você e pode ser que no momento seguinte não seja mais. Então não fique prisioneiro das suas verdades, porque a verdade tem muitas facetas. Nem sempre a gente entende quando alguém age de uma maneira diferente com a gente e a gente começa a criar situações dentro da nossa mente sobre aquilo. E às vezes a coisa é muito mais simples, a situação é muito mais simples do que parece. Então, quando a verdade, ela de fato, ela é maior, ela está no nível de universalidade, ninguém discorda, né? Ou se discorda, é muito mais por uma questão de não querer dar o braço a torcer. Então, abra mão das falsas verdades. Seja flexível. Saiba olhar para si, reconhecer o que é significativo dentro de um contexto e, quem sabe, flexibilizar e ouvir o outro. Talvez o que ele tenha para te dizer possa te auxiliar muito mais do que aquilo que você já considera como a sua verdade. E às vezes não é o dizer, é a postura, é a forma, é a maneira como vai chegar até você. Vou tirar palavras do acordo espiritual, acordos espirituais, né, que é um oráculo que eu gosto muito. Tem alguma coisa dentro de você que precisa ser revista?
Sabe quando você está passando por uma situação e aí você não resiste e começa a comentar com alguém e a pessoa fala assim, mas você não deveria ter feito isso. Não, mas aquela pessoa, se ela agiu assim, é porque é isso. E vem com aquelas frases, as verdades prontas, que coloca todo mundo dentro de uma mesma caixinha. E às vezes, se você não tiver ali um bom senso, você acaba pegando como uma verdade para você algo que não corresponde ao seu contexto. Ou aquelas generalizações, né? Há muitas generalizações. Nós somos pessoas únicas, olhamos as coisas de maneiras diferenciadas, né? O que eu considero como a postura mais correta sobre o meu ponto de vista, pode não ser para o outro. Gratidão, espiritualidade, um recado dos acordos espirituais para nós. Vamos lá. Vamos ver se conversa. Recuse-se a deixar que qualquer coisa atrapalhe o cumprimento da sua missão. Essa é uma meta a ser alcançada. Sabe quando a gente intenciona fazer alguma coisa e aí no correr dos dias as exigências, nossa, quase não saiu a palavra, acabam falando, não, vamos, quem sabe, depois, mais tarde, não. Seja fiel ali àquilo que você propôs, que você sabe que é positivo para você, que é positivo no sentido que está contribuindo para o seu processo de desenvolvimento. E mesmo que tudo ali à sua volta esteja te levando para um outro caminho, ouça internamente o chamado de saber dar continuidade, consistência ao que faz sentido para você. Faça disso uma meta a ser alcançada. E o compromisso é seu, não é do outro, né? É até quando a gente começa, eu vou fazer isso tal dia. E no tal dia aparecem tantas outras coisas que você, não tendo esse compromisso, você abre mão. Vou tirar mais uma. Tão importante quanto conhecer a teoria é colocá-la em prática. Todo conhecimento do mundo, todo conhecimento que você pode adquirir em determinada área, ele é extremamente válido. Mas mais válido ainda é quando a gente transforma a nossa vida a partir daquele conhecimento. E transforma, muitas vezes, a vida das pessoas que estão à nossa volta. Se algo funcionou para você, se você aprendeu algo que fez sentido e que te auxiliou, coloque em prática. Ensine as outras pessoas à sua volta que estejam receptivas, mas sem invadir, sem querer impor, cada um no seu tempo. Eu ouvi outro dia uma frase que eu achei muito interessante. Todos nós estamos passando por fases diferentes no nosso estágio de desenvolvimento. E tem questões da nossa vida particular, profissional, espiritual, familiar, enfim, emocional, que nós não estamos conseguindo, estamos andando e meio que patinando. Alguns desafios, eles são bem difíceis de serem transpostos, né? E o que a gente faz? A gente se coloca, às vezes, numa posição que a gente não tem condições de ajudar o outro. Aquela ajuda quando o outro quer, sem querer impor. E aí a frase dizia o seguinte: não é porque você está algemado em algum aspecto da sua vida, em alguma situação da sua vida que você não sabe como agir, como proceder, que você não possa auxiliar alguém a tirar a própria algema. Né? Ou seja, aquilo que te prende, na minha compreensão, né? Uma possibilidade
Aquilo que me prende está prendendo a mim. Mas existem aspectos que eu já tenho uma experiência e que eu posso auxiliar a outra pessoa. Isso é ficar naquele lar que diz, não, eu não sou bem resolvido em tudo. Eu não sei tudo. Mas o pouco que eu sei, de alguma maneira, pode ser aquele pouco que vai auxiliar outra pessoa a resolver uma questão que ela está passando. Tá? E a última aqui no final do deck, ter um coração bom, sem sabedoria e atitude, o impede de brilhar, de ser quem você nasceu para ser. Sem isso, você não passa de um rascunho do que pode se tornar. Então, não adianta você ter sabedoria e não ter atitude. Porque a sabedoria e a atitude, elas fazem parte do seu processo de quem você nasceu para ser. Se você tem um coração bom, mas não coloca em prática, você não vai passar de um rascunho. Então, a gente aprende a teoria, a gente coloca em prática e a gente pode auxiliar as outras pessoas a descobrir, inclusive, até outras verdades que até então elas desconheciam, né? Então, esse é até um movimento de expansão da consciência, que o nosso mundo é do tamanho daquilo que a gente conhece. Quanto mais eu conheço, maior é a vastidão do mundo. Aquilo que eu não conheço não existe, né? E às vezes o seu conhecimento pode ser pequeno, mas perto de um outro que está passando com dificuldade que você já passou e que você já conseguiu resolver, aquele pouco de conhecimento que você tem, na medida certa, se o outro permitir, sem invadir o espaço do outro, é justamente o auxílio que ele estava precisando. Então vamos nos permitir sair da caixinha, pegar aquilo que a gente já tem com sabedoria, com atitude e colocar em prática. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e eu sou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês sempre são todos muito bem-vindos. Gratidão, espiritualidade.